Bom, agora nós vamos falar do ponto de equilíbrio operacional. O ponto de equilíbrio operacional, ele é importantíssimo para qualquer empresário, qualquer empreendedor ou para quem deseja ter seu negócio próprio. Por quê? Porque é a partir desse momento que nós vamos descobrir quanto nós precisamos vender para poder pagar todas as nossas despesas, todos os nossos custos e zerar a operação. O que significa zerar a operação? Empatar. Ou seja, quanto eu preciso vender para pagar todas as minhas despesas e os meus custos fixos e variáveis. A partir do momento que eu atingir o meu ponto de equilíbrio, o próximo real que eu ganhar a partir disso é lucro. Então, a gente vai saber quanto que a gente precisa de vendas para poder começar a ter lucro. A gente pode aí trabalhar aí, sei lá, quanto do mês eu preciso trabalhar para começar a ter lucro. Isso são cálculos muito importantes, né? Porque a gente sabe a partir de qual momento que a gente tem lucro, dá para a gente estruturar contratações, expansão de negócio, esse tipo de coisa. Então, o ponto de equilíbrio, ele é importantíssimo para qualquer empreendedor. Como nós descobrimos nosso ponto de equilíbrio operacional? Como é feito esse tipo de cálculo? Então, para que a gente tenha nosso ponto de equilíbrio operacional, nós precisamos saber, aí nós precisamos voltar lá na nossa margem, né? A margem somada, né, e aos custos fixos, tá? Então a gente precisa saber dos nossos custos fixos, quais são os nossos custos fixos e a nossa margem média, ou seja, a margem de contribuição que nós falamos lá atrás. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. O cálculo é o seguinte: ponto de equilíbrio é igual a gastos fixos dividido pela margem média vezes 100. Tudo bem? Então, nós vamos pegar aí um exemplo onde nós temos aí os gastos fixos de R$ 1.800 de uma empresa, por exemplo, e nós temos uma margem média de 30%, tá? Então, supondo que todo mês o Zé, né, no nosso caso aqui hipotético, ele tenha um gasto fixo de R$ 1.800. Para o negócio dele ficar aberto, ele gasta R$ 1.800 todo mês, né? E nós descobrimos que a margem média dele é de 30%. Ou seja, fora os gastos fixos, ele tem ainda mais 30% de média de gastos por mês. Tudo bem? Isso é a média que nós já calculamos lá em cima na margem de contribuição. Então, fica o seguinte cálculo. Nós vamos pegar os 1.800, que é o gasto fixo dele, tá? E vamos dividir por 30%, 0,30, e vamos multiplicar por 100 para saber quanto que ele precisa no mês para achar o seu ponto de equilíbrio. Então, vamos lá. Se nós pegarmos 1.800 e dividir por 0,30, vai dar 60. Tudo bem? 0,30 de 1.800 é 60. Multiplicando por 100, nós vamos ter 6.000. Ou seja, o ponto de equilíbrio do Zé é 6.000. Ele precisa vender 6.000 todos os meses para poder pagar os seus gastos fixos mais a margem dele. Então, todo mês, se ele vender menos de 6.000, ele está no prejuízo. Se ele vender 6.001, ele começa a ter lucro a partir de 6.000. Tudo bem? Essa é uma métrica extremamente importante que muita gente às vezes negligencia e muito negócio quebra justamente por causa dessa má avaliação, ok? Obrigado e é isso daí.